Milionário arromba a porta e cai de joelhos ao ver o que a empregada fez com a bebê recém-nascida. O silêncio daquela mansão imponente, cercada por jardins tropicais e pelo perfume de jasmim que vinha do quintal, se rompe quando o milionário atravessa o corredor e percebe que algo na rotina cuidadosamente controlada saiu do lugar. A porta do quarto onde a recém-nascida deveria estar repousando permanece fechada, mas uma sensação inquietante pesa no ar. Ele se aproxima, sente o coração acelerar e percebe que a respiração fica curta, como se o próprio ambiente estivesse alertando que algo aconteceu. A tensão aumenta quando ele coloca a mão na maçaneta e descobre que ela está trancada, o que nunca deveria acontecer naquele espaço onde tudo sempre foi regido por regras rígidas e controle absoluto. O som abafado vindo de dentro desperta um arrepio. Ele insiste, empurra, mas a porta não cede. A cada nova tentativa, a ansiedade cresce, alimentada pela sombra de um conflito interno que ele tenta esconder do mundo, o medo de perder aquilo que acabou de receber na vida, depois de tantos anos dedicados apenas ao trabalho, ao dinheiro e à imagem impecável construída diante de todos. A decisão de arrombar a porta surge não como um impulso, mas como uma necessidade visceral. Quando finalmente entra no cômodo, o corpo perde a força e ele cai de joelhos ao ver o que a empregada fez com a bebê recém-nascida. Nada ali representa perigo físico, mas a atitude inesperada rompe a estabilidade emocional que ele vinha tentando sustentar. O cenário ilumina um problema muito maior do que ele imaginava, algo que envolve lealdade, insegurança, segredos e intenções ocultas no interior daquela casa que, por fora, sempre pareceu tão perfeita. E agora que você está aqui, antes de continuarmos essa história cheia de revelações, conflitos familiares, reviravoltas emocionantes e descobertas surpreendentes ao longo dos meses em que tudo isso acontece, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe dessa trama envolvente. Porque o que o milionário encontrou naquele quarto é apenas o início de uma jornada intensa, marcada por desafios emocionais, obstáculos inesperados, disputas silenciosas dentro da própria mansão e momentos de vulnerabilidade que expõem o quanto ele ainda precisa crescer para merecer o novo papel que a vida colocou em suas mãos. Nada permanece igual depois daquele instante. O ambiente, antes calmo e organizado, passa a refletir as mudanças internas que começam a acontecer. Portas entreabertas que não deveriam estar, objetos fora do lugar, funcionários mais tensos do que o normal, e uma atmosfera carregada de segredos prestes a vir à tona. Cada detalhe sensorial, da luz que atravessa as cortinas ao cheiro do berço recém-limpo, diz que algo profundo está prestes a transformar não só a rotina da casa, mas também a estrutura emocional de quem acreditava controlar tudo. A partir dali, as escolhas do milionário passam a ser guiadas não apenas pela razão e pelo poder financeiro que sempre ditaram seus passos, mas por emoções que ele não está habituado a lidar. A convivência com a bebê desperta memórias que ele tentou ignorar por anos, enquanto a atitude inesperada da empregada desencadeia uma série de questionamentos sobre confiança, limites e intenções. Essa é a porta de entrada para uma história cheia de nuances, conflitos internos, subtramas que se entrelaçam e reviravoltas que mudarão tudo o que você imagina sobre essa família. E nenhuma coincidência acontece por acaso. Cada peça dessa trama foi construída com cuidado, refletindo a cultura brasileira, os hábitos da casa, o peso das tradições e o choque com as novas responsabilidades que surgem a cada capítulo dessa jornada de transformação. A mansão de Caio amanhece envolta por um silêncio pesado, daqueles que parecem colocar peso no ar. O sol entra pelas enormes janelas de vidro, iluminando os corredores de mármore que sempre expressam perfeição, disciplina e controle absoluto. Desde que a bebê Helena chegou à casa, Caio tentava conciliar a rotina rígida de empresário com a nova vida que o surpreendeu de forma tão intensa. Naquela manhã específica, Caio acorda com a sensação de que algo está fora do lugar. A governanta Rosa sempre inicia o dia com um cheiro familiar de café passado na hora e pão de queijo quentinho saindo do forno, tradição mantida desde os tempos antigos de sua família em Minas Gerais. Mas dessa vez não há aroma algum. Nem o barulho da cozinha. Nem a movimentação das funcionárias. Caio caminha pelo corredor observando os detalhes que nunca passam despercebidos por ele. Um quadro levemente torto na parede. A luz do abajur da sala acesa sem motivo. Um brinquedo de Helena no chão, sendo que ele sempre pedia para tudo ser guardado no lugar exato. Cada detalhe reforça a sensação de que a rotina da casa sofreu uma alteração inesperada. Ele segue para o quarto da bebê. Como sempre, a porta deveria estar encostada, nunca trancada. Helena tem poucos dias de vida e Caio faz questão de supervisionar tudo pessoalmente. Só que, ao colocar a mão na maçaneta, descobre que ela não gira. A porta está fechada por dentro.
O coração acelera. Não pela possibilidade de algo grave, mas pelo simples fato de que aquilo quebra todas as regras que Caio estabeleceu para manter a casa organizada e segura. Ele chama por alguém, sem elevar muito a voz, mantendo a postura que sempre preserva, mas ninguém responde. A tensão aumenta quando um som abafado vem lá de dentro. Não parece choro, tampouco barulho de queda. É algo suave, como murmúrios. Caio respira fundo, tenta manter o controle para não deixar o passado interferir no presente. Ele sempre lutou contra um conflito interno que tenta esconder até de si mesmo, o medo de falhar afetivamente, o medo de perder o que ama por não saber demonstrar sentimentos. A situação torna esse medo ainda mais evidente. Caio bate na porta, insiste para que alguém responda, e finalmente, movido por uma força que não consegue controlar, decide arrombar. Empurra o corpo contra a madeira até que a fechadura cede com um estalo. A porta abre de uma vez, batendo contra a parede. A cena que aparece diante dele faz suas pernas perderem a força. Ele cai de joelhos, incapaz de sustentar o impacto emocional. O quarto está limpo, iluminado pelo sol que atravessa as cortinas bege. O cheiro leve de talco infantil domina o ambiente. Nada parece fora do lugar, exceto por uma coisa. Lívia, a empregada responsável por ajudar com Helena, está sentada ao lado do berço, segurando a bebê nos braços. Não há desespero, não há desordem, não há danos. Mas há algo que desconcerta Caio profundamente. A expressão no rosto de Lívia. Ela chora em silêncio, como se carregasse um segredo grande demais para o próprio peito. Helena está tranquila, aninhada contra o colo da funcionária. Mas algo ali não pertence à rotina da casa. Algo naquela cena quebra uma regra básica que Caio estabeleceu. Nenhum funcionário deveria ficar sozinho com a bebê sem autorização. Essa norma existe porque ele ainda tenta se adaptar ao papel de pai, o que o deixa inseguro ao ponto de controlar cada mínimo detalhe. Lívia olha para ele assustada. Não pelo barulho da porta, mas por ter sido flagrada fazendo algo que Caio não compreende no primeiro momento. Ela tenta secar o rosto, mas as lágrimas insistem em cair. A voz falha quando tenta explicar. Ela conta que encontrou Helena inquieta, chorando de um jeito diferente, e achou que era melhor acalmá-la antes de chamar Caio. Mas o que abala Caio não é o fato de ela ter pegado a bebê. É o que está ao lado do berço. Uma pequena caixa de madeira aberta, contendo cartas antigas, fotografias amareladas e um lenço dobrado, que Caio guardava desde antes da chegada de Helena. Ele não entende como aquilo foi parar ali. Aquela caixa pertence a um passado que Caio jamais compartilhou, nem mesmo com as pessoas mais próximas. Só de olhar para ela, o peito se aperta. Um aperto que ele tenta esconder desde a juventude. Lívia explica que a encontrou caída atrás do berço quando foi pegar a manta da bebê. E que não conseguiu evitar abrir, acreditando que era algo de Helena. Quando percebeu que não era, entrou em desespero, sem saber o que fazer. O choro dela não tem relação com a bebê, mas com medo de ter ultrapassado um limite. Caio passa a mão pelo rosto, tentando recuperar o controle emocional. A governanta Rosa aparece na porta, assustada com o barulho, e fica perplexa ao ver a cena. A mansão inteira parece despertar para aquela tensão. A bebê murmura baixinho no colo de Lívia, como se não entendesse nada do que acontece ao redor. Caio se aproxima lentamente. A luz atravessa o ambiente, refletindo no olhar dele, que pela primeira vez parece expor vulnerabilidade. Ele percebe que não caiu de joelhos apenas pela surpresa, mas pelo impacto emocional de ver aquela lembrança ressurgir na casa que ele acreditava ter sob absoluto controle. O ambiente vai mudando enquanto Caio recupera o fôlego. A casa que antes parecia silenciosa demais começa a ganhar sons conhecidos. Água correndo na cozinha, passos no corredor, portas sendo abertas. A rotina tenta voltar, mas o clima permanece carregado. Rosa se aproxima de Caio e tenta amenizar a situação, dizendo que tudo na casa pode ser reorganizado, mas que o mais importante é que Helena está bem. Caio concorda, embora algo dentro dele continue inquieto. Ele pega Helena no colo com cuidado, sentindo o toque suave da pele da bebê contra seu braço. O cheiro de lavanda do sabonete infantil o acalma por alguns instantes. Ele olha para Lívia, que está constrangida e visivelmente envergonhada, e percebe que aquela situação não é tão simples quanto parece. Algo maior está para acontecer naquela casa. Mas por agora, o silêncio retorna, substituindo a explosão emocional inicial. A manhã avança lentamente dentro da mansão,
como se o tempo tivesse decidido caminhar mais devagar depois do que aconteceu. Caio desce as escadas segurando Helena com firmeza, sentindo o pequeno corpo da bebê descansar contra seu peito. O peso é leve, mas a responsabilidade que acompanha aquele toque é imensa. A casa, com seus corredores amplos e janelas altas, parece observá-lo a cada passo. Não há trilha sonora externa, mas a sensação de tensão permanece suspensa no ar. Rosa o acompanha à distância, mantendo sempre alguns metros atrás, como manda sua postura discreta de governanta. Ela não pergunta nada, mas o olhar dela denuncia preocupação. A mansão tem regras, ordem, rotina, e quando qualquer coisa foge desse padrão, Rosa percebe no primeiro instante. Caio sabe disso. No andar térreo, o cheiro de café recém-passado começa a se espalhar, trazendo uma sensação de normalidade que contrasta com a confusão emocional que ainda pulsa dentro de Caio. Ele senta no sofá da sala principal, uma peça grande de veludo azul escuro que domina o centro do ambiente, enquanto observa Helena se mexer devagar. Lívia aparece alguns minutos depois, caminhando hesitante. Os olhos ainda vermelhos revelam que ela chorou mais do que demonstrou no quarto. O uniforme impecável contrasta com a expressão abatida. Caio percebe seu desconforto, mas continua segurando a bebê com delicadeza. Lívia pede permissão para se aproximar. A voz dela sai baixa, como se tivesse medo de quebrar o silêncio que se instalou. Caio apenas acena com a cabeça. Ele não consegue formular palavras naquele instante. A caixa de madeira ainda o atormenta. As cartas. As fotos antigas. O passado que tentou sepultar voltando à tona de forma inesperada. Lívia diz que não teve intenção de ultrapassar limites. Explica detalhadamente como encontrou a caixa, como tentou colocá-la de volta no lugar certo, mas percebeu que parte das cartas havia caído. Ela se desesperou, achando que Caio entenderia como invasão de privacidade. E era exatamente esse o sentimento que Caio tentava conter dentro de si. O som de passos firmes ecoa pelo corredor de entrada. Marina surge na porta vestindo um tailleur elegante, mas o olhar dela é de alerta. A advogada não costuma aparecer na mansão sem avisar. Caio percebe que a visita surpresa só poderia significar que algo importante está acontecendo. Marina se aproxima e observa a cena com atenção. Caio segurando Helena, Lívia tensa e parada à frente dele, Rosa em silêncio mais atrás. A atmosfera é de algo mal resolvido. Ela pergunta se está interrompendo. Caio responde que não, e pede para que se sente. O fato de ele não ter usado o tom firme e calculado de sempre faz Marina perceber que existe um abalo emocional, embora não saiba exatamente qual. Rosa oferece café, como sempre faz nos momentos em que tenta amenizar o clima da casa. Marina aceita, mas continua observando Caio com um olhar analítico, estudando cada gesto, cada expressão. Caio finalmente coloca Helena no carrinho e se levanta. Ele caminha até a janela ampla da sala, onde a luz de sol atravessa o vidro e cria reflexos dourados no piso de madeira. A vista do jardim sempre o acalmou, mas agora o ar parece pesado demais. Ele conta a Marina, sem detalhes profundos, que encontrou algo inesperado no quarto da bebê. Não mencionou a caixa de madeira diretamente, mas deixou claro que algo pessoal de grande importância foi mexido. Marina franze a testa discretamente. Ela conhece Caio há anos e sabe que ele só perde o equilíbrio quando algo realmente significativo acontece. Antes que Caio diga mais alguma coisa, Rosa chama pelo médico Jonas, que acaba de chegar. O médico foi convocado pela manhã, ainda antes de Caio arrombar a porta, porque Rosa havia percebido que ele estava inquieto com a respiração de Helena na noite anterior. Embora nada grave tenha acontecido, Caio pediu que Jonas viesse para avaliar qualquer alteração. Jonas cumprimenta todos com sua serenidade de costume. Sempre impecável, transmite confiança com sua postura calma. Ele examina Helena com delicadeza, verificando temperatura, respiração, reflexos. A bebê se mexe levemente, relaxada. O médico sorri e diz que Helena está saudável. Apenas uma pequena sensibilidade comum em recém-nascidos. Nada para preocupar. Caio sente o corpo relaxar um pouco. Aquela notícia traz um alívio temporário para o peso emocional que carregava. Jonas percebe que algo mais está acontecendo, mas não pergunta. Ele apenas reforça que está disponível caso Caio precise. Depois se despede e vai embora. A sala volta a ficar silenciosa. Marina não tira os olhos de Caio, como se aguardasse que ele finalmente explicasse o que o atormenta.
Lívia continua perto da porta, segurando as mãos uma na outra, quase como uma forma de manter a compostura. Rosa observa tudo de longe, com a sabedoria de quem viu muitos segredos nascerem e desmoronarem naquela casa ao longo dos anos. Caio finalmente respira fundo e diz que precisa reorganizar algumas coisas na casa, principalmente sobre o acesso ao quarto da bebê. Ele tenta manter um tom equilibrado, mas Marina percebe a tensão escondida nas entrelinhas. Lívia, ao ouvir isso, baixa o rosto. Não é uma repreensão direta, mas ela entende a mensagem. Ainda assim, Caio não quer agir injustamente. Ele sabe que as emoções do momento podem estar influenciando seu julgamento. Ele se aproxima de Lívia e agradece por ter cuidado de Helena durante a manhã, mesmo que de forma inesperada. A empregada, surpresa, ergue o olhar. Não esperava por isso. Caio continua dizendo que a caixa encontrada representa memórias pessoais extremamente delicadas e que ver aquilo no quarto deixou desconcertado. Ele fala sem elevar a voz, mas a sinceridade é evidente. Lívia pede desculpas novamente e garante que nunca tocaria naquilo se soubesse o que significava. A temperatura emocional da sala parece estabilizar. A tarde chega mais quente. O sol deixa manchas luminosas no chão enquanto a mansão aos poucos recupera sua rotina. Funcionárias passando roupa, o barulho da piscina sendo tratada, portas abrindo e fechando, conversas baixas. Tudo parece voltar ao normal, mas Caio sabe que nada está igual. Ele sobe para seu escritório no segundo andar, uma sala ampla com móveis de madeira escura e cheiro de livros antigos. A caixa está ali agora, sobre a mesa. Ele abre devagar, sentindo o peso de cada lembrança ressurgir. As fotografias mostram rostos que não fazem parte da mansão há muito tempo. As cartas carregam sentimentos que Caio não permitiu que voltassem à superfície. Há um silêncio profundo enquanto ele lê trechos antigos, alguns escritos com tinta quase apagada pela ação do tempo. A cada linha, uma lembrança. A cada lembrança, um desconforto interno. Caio fecha os olhos e encosta as mãos na mesa. A respiração fica lenta. Ele sabe que precisará enfrentar esse passado se quiser seguir adiante com a nova vida que Helena trouxe. Mas enfrentar não é algo que Caio costuma fazer com naturalidade. O som da porta sendo aberta suavemente faz com que ele olhe para trás. Marina está ali. Ela diz que Rosa contou sobre a caixa. Caio suspira, percebendo que não adianta tentar manter tudo guardado apenas para si. Ele explica, sem entrar em detalhes íntimos, que o conteúdo da caixa representa um período que tentou esquecer, mas que sempre retorna quando menos espera. Marina ouve em silêncio, respeitando cada pausa. Ela não força respostas, apenas permanece ao lado dele, oferecendo a presença de quem sempre esteve ali nos momentos mais turbulentos. Enquanto conversam, o céu do final da tarde muda de cor. Tons alaranjados atravessam as janelas e dão ao ambiente uma aparência mais suave. A luz ajuda Caio a respirar melhor, como se o cenário também tentasse aliviar sua tensão. Mais tarde, ele desce para jantar. Rosa caprichou na refeição, trazendo pratos tradicionais que sempre trazem conforto: caldo de mandioca, frango ensopado com cúrcuma e arroz branco soltinho, receitas antigas que sempre acalmam o coração. Caio come devagar, observando Helena no carrinho ao lado da mesa, dormindo serenamente. Lívia aparece no refeitório para avisar que os lençóis da bebê foram trocados e que o quarto está pronto para a noite. Ela fala com mais segurança agora, embora ainda tenha um resquício de insegurança. Caio agradece e observa a empregada sair com passos contidos. Ainda sente tensão dentro da casa, mas algo nele reconhece que o acontecimento da manhã trouxe à tona não apenas um problema, mas uma oportunidade de reorganizar sua própria vida emocional. Ao final da noite, Caio se senta no jardim, sentindo o vento morno passar entre as folhas das palmeiras. As luzes externas iluminam suavemente o espaço. Ele segura Helena nos braços e sussurra palavras que jamais imaginou dizer. Enquanto a bebê respira tranquila, Caio percebe que algo importante começou naquele dia. Não apenas o susto, não apenas a descoberta da caixa, mas uma transformação silenciosa dentro dele. O silêncio que dominava a mansão naquela manhã não tinha nada de comum. Não era o silêncio confortável que vinha depois do café da manhã organizado por Rosa, nem aquele que Caio costumava apreciar enquanto revisava relatórios na biblioteca. Era um silêncio tenso, carregado, como se cada canto da casa estivesse tentando entender o que estava acontecendo desde a chegada de Helena e a permanência inesperada de Lívia ali dentro. A rotina virou outra coisa. Cada passo ecoava diferente.
Cada olhar tinha mais perguntas do que respostas. E Caio sabia que nada mais voltaria a ser como antes, mesmo que tentasse se convencer do contrário. Ele acordou mais cedo que o habitual, completamente incapaz de voltar a dormir depois de passar horas pensando no que Jonas havia dito no dia anterior. A saúde de Helena era estável, mas delicada. O histórico da mãe biológica era desconhecido. E havia a questão legal, que Marina começaria a resolver naquele dia. Caio caminhou até o quarto onde Helena estava. A porta entreaberta deixava escapar um som suave. A respiração tranquila da bebê, misturada com um cantarolar baixinho vindo lá de dentro. Lívia estava sentada numa poltrona, embalando Helena com cuidado que denunciava mais do que carinho, mostrava um medo enorme de perder o que mal tinha acabado de conquistar. Ele ficou alguns segundos parado, observando aquela cena que jamais teria imaginado dentro de sua própria casa. Helena apoiada no colo de uma empregada recém-contratada no momento mais improvável possível. A luz da janela iluminando o rosto de Lívia, que exibia um cansaço bonito e verdadeiro, diferente daquele que vinha do trabalho pesado. Era um cansaço carregado de responsabilidade, afeto e um tipo de amor que Caio ainda estava tentando entender. Quando ela percebeu a presença dele, o cantarolar cessou. Lívia se ajeitou, constrangida, mesmo sem ter feito nada errado. A manhã seguiu com um delicado equilíbrio entre deveres, perguntas e uma tensão silenciosa que nenhum deles ousava comentar. Rosa preparava o café preocupada com tudo o que estava acontecendo, observando Caio de longe, como quem tenta entender até onde seu patrão estava disposto a ir por aquela bebê. Caio esperava apenas uma confirmação, uma resposta concreta. Algo que o ajudasse a agir com a frieza que sempre teve nos negócios. Mas nada ali envolvia estratégia, números ou contratos. Era tudo humano demais. Era emocional demais. E Caio não se sentia preparado, mesmo tendo enfrentado situações muito mais difíceis na vida. Enquanto isso, Marina chegou à mansão no final da manhã carregando pastas, papéis e aquela expressão pragmática que a tornava a pessoa ideal para lidar com crises. Ela cumprimentou Rosa rapidamente, pediu para falar com Caio e se sentou na sala de estar aguardando. Quando ele apareceu, ela percebeu de imediato que o homem à sua frente não era o mesmo que costumava assinar contratos milionários com a confiança de quem nunca falha. Havia algo diferente no olhar dele. Menos firmeza. Mais peso. Marina explicou o processo, ponto por ponto. Falaram sobre tutela provisória, sobre responsabilidade civil, sobre o que aconteceria se a mãe biológica realmente tivesse fugido e abandonado a criança. Falaram sobre possibilidades, direitos, deveres e riscos. Caio ouviu tudo sem interromper, mas sua mente estava em outro lugar. Todas as palavras de Marina se misturavam com a imagem de Helena no colo de Lívia naquela manhã. Depois que a advogada terminou, ele ficou em silêncio por longos segundos. Marina percebeu que havia algo que ele não estava dizendo, mas também sabia que não era o momento de pressioná-lo. Enquanto isso, Lívia caminhava pelos corredores da mansão com Helena nos braços, tentando fazer a bebê adormecer novamente. Cada vez que via Caio ao longe, ela desviava o olhar, como se ainda não conseguisse acreditar que estava ali. Parte dela dizia que aquilo era temporário, que qualquer erro poderia tirá-la dali em segundos. Mas outra parte, uma parte pequena e teimosa, começava a sentir que Helena estava segura ali dentro, que Caio faria o possível para protegê-las. Essa sensação era nova para ela. Assustadora. Até. À tarde, Jonas voltou para fazer uma nova avaliação em Helena. Lívia ficou tensa assistindo cada detalhe, cada gesto do médico. Jonas percebeu o nervosismo e tentou tranquilizá-la com a calma experiente de quem já viu muitas histórias começarem assim. A bebê estava bem. Mais forte. Mais tranquila. A alimentação estava funcionando. O ambiente também ajudava. Era isso que Jonas explicou a Caio assim que ficaram a sós no corredor. Mas acrescentou algo a mais, baixando a voz com cuidado. Disse que Helena parecia responder muito bem à presença de Lívia. Havia um vínculo evidente, mesmo que recente. E aconselhou Caio a não subestimar isso. A bebê precisava de estabilidade, de segurança, de uma figura constante. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça dele durante toda a tarde. Mais tarde, quando o sol já começava a se pôr, Caio se encontrou com Lívia no jardim. Ela estava sentada em um banco, balançando levemente o carrinho onde Helena dormia. A brisa suave mexia no cabelo dela, e algo naquela cena o fez parar por um instante antes de se aproximar. O silêncio entre eles não era desconfortável.
Era apenas cheio de coisas que nenhum dos dois sabia como dizer. Lívia agradeceu pela forma como ele estava cuidando de tudo. Pela ajuda com Helena. Pela chance de ficarem ali mesmo que fosse apenas por alguns dias. Caio quase respondeu que não era apenas isso. Que não era só ajuda. Que ele estava sentindo algo que jamais teria previsto. Mas guardou para si. Não era a hora. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando Helena dormir enquanto uma sensação nova tomava conta dos dois. Uma sensação inesperada de família, mesmo que nenhum deles admitisse isso em voz alta. Rosa observava tudo da janela da cozinha, tentando disfarçar o sorriso que insistia em aparecer. Quando a noite caiu de vez, a mansão parecia respirar com mais calma. Era como se, aos poucos, um novo ritmo estivesse sendo criado dentro dela. Um ritmo que girava em torno de uma bebê que chegou de forma caótica, de uma jovem empregada cheia de medos e de um milionário que começava, pela primeira vez em anos, a permitir que algo tocasse seu coração. E aquilo era apenas o início de uma transformação que ninguém ali poderia prever. A manhã seguinte começou com um movimento diferente na mansão. Não havia urgência, mas havia expectativa. Era o tipo de atmosfera que surge quando todos sabem que algo importante está prestes a acontecer, mesmo que ninguém diga nada. Caio acordou cedo de novo, mesmo sem ter dormido direito. Passou a noite inteira pensando nas palavras de Jonas, nos documentos que Marina deixou sobre a mesa e no jeito como Lívia olhava para Helena com uma mistura de amor e medo que ele jamais tinha visto antes. A luz suave da manhã invadiu o quarto quando Caio se levantou. Ele caminhou até a janela e observou o jardim lá fora, tentando organizar os próprios pensamentos. Estava acostumado a resolver problemas complexos, tomar decisões que envolviam milhões, enfrentar crises empresariais gigantescas. Mas nada disso preparou para algo tão simples e tão profundo quanto o silêncio de uma bebê dormindo dentro da sua casa. Era como se todo o peso do mundo estivesse nas mãos dele, e pela primeira vez, Caio percebeu que lidar com números era infinitamente mais fácil do que lidar com vidas. Quando ele desceu as escadas, encontrou Rosa na cozinha, preparando o café. Ela não disse nada, mas seus olhos carregavam perguntas. Perguntas que ela jamais faria em voz alta. Caio apenas concordou com um aceno silencioso, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando, embora não soubesse. Não totalmente. Lívia apareceu minutos depois, trazendo Helena cuidadosamente no colo. A bebê estava acordada, os olhos bem abertos, curiosos, como se quisesse absorver cada detalhe daquele ambiente novo. O jeito como Lívia segurava Helena chamava atenção. Não era apenas cuidado. Era como se estivesse tentando proteger o que restava de sua própria vida através daquela criança. Caio percebeu isso e sentiu algo apertar dentro do peito. Rosa serviu o café, observando tudo com o olhar atento de quem conhece cada detalhe daquela casa há anos. Lívia hesitou antes de sentar à mesa. Não sabia se deveria estar ali. Não sabia se era permitido. Caio percebeu o desconforto e puxou discretamente uma cadeira ao lado dele. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Um gesto que fez o coração de Lívia bater mais rápido, ainda que ela não demonstrasse. Durante o café, Caio comentou sobre a visita de Marina, explicando que a advogada voltaria naquele dia com orientações sobre a tutela de Helena. Lívia ouviu tudo em silêncio, segurando a bebê com mais firmeza. Era como se cada palavra dita por Caio abrisse um novo medo dentro dela. O medo de perder Helena. O medo de perder aquele abrigo. O medo de ser descartada no meio de um processo que ela mal entendia. Quando Jonas chegou para avaliar a bebê novamente, trouxe uma tranquilidade que apenas profissionais experientes são capazes de transmitir. Ele examinou Helena com calma, explicando cada movimento, cada observação. Lívia acompanhava. Tudo com atenção absoluta, como se estivesse aprendendo a decifrar a saúde da filha através dos gestos do médico. Jonas afirmou que a pequena estava reagindo bem, ganhando força, e que o ambiente calmo estava ajudando. Ele olhou discretamente para Caio e depois para Lívia, deixando claro que a presença dos dois era fundamental para o bem-estar da bebê. Não precisava dizer mais nada. A mensagem estava dada. Depois da consulta, Caio acompanhou Jonas até a porta. Os dois conversaram por alguns minutos. Jonas disse que a maior preocupação agora não era física, mas emocional. Que Helena precisava de estabilidade. Que bebês percebem quando há tensão ao redor. Caio ouviu cada palavra, como se estivesse recebendo instruções de algo muito mais delicado do que costumava lidar.
E estava. Enquanto isso, Lívia ficou sozinha com Helena no quarto. Observou a bebê adormecida e sentiu um nó na garganta. Ficou ali parada por alguns segundos, tentando processar tudo. A mansão era enorme, linda, mas ao mesmo tempo amedrontadora. Era como um universo que não pertencia a ela. Não era difícil imaginar que, em algum momento, seria retirada dali sem aviso. Era assim que a vida sempre funcionou para ela, nada durava. No início da tarde, Marina chegou com documentos atualizados. Ela pediu para falar com Caio na biblioteca. Lívia, que estava passando pelo corredor, ouviu parte da conversa sem intenção. Marina explicava que a tutela provisória poderia ser pedida imediatamente, mas que isso colocaria a mãe biológica de Helena sob investigação formal. E se ela reaparecesse? E se contestasse? E se houvesse alguma denúncia? Era muita incerteza. E Caio estava claramente dividido entre proteger a bebê e seguir um caminho que não envolvesse conflitos legais desnecessários. Marina também perguntou sobre Lívia. De forma profissional, mas direta. Queria saber quem ela era dentro daquela situação. Qual seria o papel dela legalmente? E Caio, pela primeira vez, hesitou antes de responder. Não porque não soubesse quem Lívia era, mas porque não sabia como explicar o que ela estava se tornando ali dentro. Marina percebeu a hesitação, mas não insistiu. Disse que voltaria com mais informações no dia seguinte e deixou a mansão com uma expressão séria, porém resoluta. Depois que ela foi embora, Caio chamou Lívia para conversar no jardim. Era um pedido simples, mas que fez o coração dela acelerar. A mente dela imaginava milhões de possibilidades, todas ruins, todas ligadas ao medo de ser dispensada. Eles caminharam até o mesmo banco onde haviam ficado no dia anterior. O clima não era tenso, mas carregado. Caio explicou calmamente sobre o que Marina havia dito. Falou sobre tutela, sobre decisões importantes, sobre responsabilidades que ele não estava preparado, mas que também não pretendia fugir. Lívia ouviu tudo calada, segurando Helena com força. Quando finalmente respondeu, sua voz saiu baixa, quase trêmula. Ela disse que estava disposta a fazer o que fosse melhor para Helena, mesmo que isso significasse ir embora. Caio sentiu um incômodo profundo ao ouvir aquilo. Não gostou da ideia. Não aceitou essa possibilidade. Disse que ninguém ali queria que ela fosse embora. E, pela primeira vez, deixou transparecer que a presença dela era importante para a bebê e também para ele. Não explicou mais. Não detalhou. Apenas deixou a verdade no ar, do jeito que conseguiu. E aquilo foi suficiente para que o rosto de Lívia suavizasse por alguns instantes. O resto da tarde passou mais leve. Helena dormiu tranquilamente, como se sentisse que a tensão havia diminuído. Rosa percebeu isso e começou a preparar o jantar com um pouco mais de calma. Quando a noite chegou, Caio foi até o quarto de Helena para vê-la mais uma vez antes de dormir. Encontrou Lívia sentada ao lado do berço improvisado, observando a filha com um sorriso discreto. A luz suave da luminária iluminava os dois rostos com delicadeza. Caio ficou parado na porta por alguns segundos, absorvendo a cena. E foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que ele entendeu que a vida estava mudando de forma irreversível. Algo novo estava nascendo naquela casa. Algo que unia Caio, Lívia e Helena de um jeito que nenhum deles compreendia completamente, mas que já era impossível ignorar. E aquela era apenas a metade do começo. A manhã começou silenciosa na mansão, mas não era um silêncio de rotina. Era um silêncio tenso, concentrado, quase elétrico, como se cada canto da casa estivesse atento ao próximo movimento de Caio. A madrugada havia sido mais tranquila do que as anteriores, e Helena dormiu por longos períodos, o que permitiu a Lívia descansar um pouco, embora ainda carregasse um olhar cansado, mas firme. Rosa percebia tudo de longe, com aquele instinto de quem conhece mais a alma humana do que muitos psicólogos. O olhar dela seguia cada detalhe, ajustando a casa como quem prepara um terreno para algo grande e desconhecido. Caio desceu as escadas com passos lentos, a mente ainda presa às discussões com Marina do dia anterior. Sabia que decisões importantes precisavam ser tomadas. A tutela provisória, as implicações legais, o que aquilo significava para a vida dele e para a vida de Helena. Mas havia uma coisa que Caio não admitia em voz alta: ele não queria perder o que estava começando a sentir. Não queria que ninguém interferisse naquele elo inesperado que surgira entre ele, a bebê e até mesmo Lívia. Quando chegou à cozinha, encontrou Lívia preparando uma mamadeira.
Helena estava no bebê conforto, com as perninhas se mexendo de leve. A cena prendeu o olhar de Caio por alguns segundos. Havia algo de doce, de quase doméstico ali. Algo que não fazia parte da rotina dele, mas que começava a se encaixar como se sempre tivesse existido. Lívia percebeu a presença dele e ficou levemente tensa. Não porque tivesse medo, mas porque ainda não sabia como agir perto dele. Caio notou e colocou uma xícara sobre a mesa, mais como convite do que gesto cotidiano. Era um sinal de que ela podia ficar à vontade, de que não precisava pedir permissão para existir naquele espaço. Depois do café, ele pediu que Lívia o acompanhasse até o jardim. Ela hesitou por um segundo, olhando para Helena, mas Caio garantiu que Rosa ficaria de olho na bebê por alguns minutos. Rosa confirmou com um aceno sério, segurando Helena com delicadeza. A caminhada até o jardim aconteceu em silêncio. O sol ainda era fraco, batendo nas folhas com um brilho suave. O cheiro de grama molhada dava ao ambiente um ar de recomeço, quase simbólico. Caio parou perto da fonte central e finalmente respirou fundo, como se estivesse se preparando para entrar em um território emocional desconhecido. Ele explicou que Marina retornaria naquele dia com novos documentos e que precisavam conversar sobre o futuro de Helena. Lívia ouviu cada palavra com atenção, sentindo o coração apertado. Falou pouco, mas quando falou, foi com sinceridade. Queria proteger a filha acima de tudo, e tinha medo de qualquer decisão que tirasse Helena de seus. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Braços. Caio percebeu o tremor contido na voz dela. Não era fraqueza. Era amor. Era medo de perder a única coisa que restava. E isso fez algo dentro dele mudar ainda mais. Disse que não estava ali para tirar Helena dela. Disse que a casa era um lugar seguro para ambas, e que a intenção dele era unir, não separar. Era mais do que ela esperava ouvir, e por um breve momento, o rosto de Lívia perdeu aquela tensão constante. Quando voltaram para dentro, Marina já estava na mansão. Tinha chegado mais cedo, trazendo pastas, formulários e uma expressão séria de responsabilidade. Pediu para conversar com Caio no escritório, mas antes de fechar a porta, olhou discretamente para Lívia, como se já estivesse avaliando tudo. Dentro do escritório, Marina explicou que havia duas opções principais: a tutela provisória completa para Caio ou uma tutela compartilhada entre ele e a mãe biológica, caso ela reaparecesse. As duas opções tinham vantagens e riscos. A primeira garantia estabilidade imediata para Helena. A segunda envolvia investigações, audiências e um processo incerto. Caio respirou fundo. Não queria expor Helena a um processo turbulento. Não queria que a vida da bebê virasse assunto público. Mas também sabia que tudo precisava ser feito de forma correta, já que a mãe biológica havia deixado a bebê sem explicação. Marina observou o silêncio dele, com cuidado, perguntou sobre Lívia. Não como empregada, mas como figura constante ao lado da bebê. Caio disse que Lívia era fundamental naquele momento. Era sincero. Marina notou isso no processo e explicou que, com o envolvimento emocional evidente, a presença dela precisaria ser oficializada. Como cuidadora, tutora auxiliar ou outra função legal. Ela não podia ficar apenas como empregada diante da situação. Era uma questão jurídica e emocional. Enquanto isso, Rosa acompanhava Helena na sala de estar. Observava a bebê dormir no sofá, com as mãos pequenas fechadas e o sono leve. Rosa sempre teve um carinho especial por crianças, mas aquela situação despertava algo mais. Ela estava vendo uma família se formar aos poucos, mesmo que ninguém ali admitisse. Rosa entendia antes de todos. Ela sempre entendia. Quando Caio e Marina voltaram ao salão principal, encontraram Lívia parada perto da escada, segurando Helena que tinha acabado de acordar. Foi impossível não notar como as mãos de Lívia tremiam discretamente quando Marina se aproximou. A advogada percebeu a tensão, mas se manteve profissional. Ela explicou calmamente que havia documentos relacionados à segurança legal da bebê. Explicou que ninguém ali queria tirar Helena de Lívia, mas que tudo precisava ser colocado dentro da lei. Lívia ouviu tudo com a respiração presa. Perguntou, em um fio de voz, se isso significava que poderia continuar cuidando da filha. Marina respondeu que sim, se Caio concordasse e se o juiz também visse isso como positivo. Caio confirmou sem hesitar.
Disse que queria Lívia onde ela estava. A resposta dele não só aliviou o coração de Lívia, como acendeu uma luz suave nos olhos de Rosa, que observava tudo do fundo da sala. A tarde avançou com conversas importantes, assinaturas preliminares e instruções específicas de Marina. Enquanto isso, Jonas chegou para mais uma consulta rápida. Observou Helena com atenção e confirmou que ela estava saudável e se desenvolvendo bem. Mais uma vez reforçou que o ambiente emocional era essencial para o bem-estar da bebê. Olhou para Caio e para Lívia e percebeu que a conexão ali estava crescendo de um jeito sincero, mesmo que silencioso. Jonas ficou alguns minutos com Caio na varanda. Comentou que nunca o tinha visto tão envolvido com algo tão íntimo. Caio respondeu que não tinha planejado nada daquilo, mas que agora não via mais como voltar atrás. Jonas sorriu diante da sinceridade inesperada. Disse que algumas transformações acontecem quando menos se espera, e que talvez aquilo fosse algo que Caio precisava, mesmo sem saber. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, a casa parecia respirar mais tranquila. Helena dormia nos braços de Lívia, que a colocava no berço improvisado com um cuidado quase poético. Caio apareceu na porta do quarto e observou a cena por alguns segundos. Era como se cada gesto de Lívia revelasse algo que ele não sabia que queria ver. Ele agradeceu pelo cuidado dela, e o olhar dos dois se cruzou de um jeito diferente. Não era tensão. Não era receio. Era algo novo, mas ainda indefinido. Algo que poderia crescer, se o tempo permitisse. Rosa apagou algumas luzes do corredor, preparando a casa para a noite. Marina se despediu com a promessa de retornar no dia seguinte para finalizar os detalhes jurídicos. Jonas deixou recomendações sobre o sono e a alimentação da bebê antes de ir embora. E a mansão inteira ficou envolvida por uma sensação de reencontro, como se todos ali estivessem se ajustando a uma nova vida que surgia de forma inesperada, mas que já fazia sentido. Cada relação, cada silêncio, cada olhar começava a formar um elo invisível que ligava Caio, Lívia e Helena, ainda que nenhum deles compreendesse totalmente a profundidade disso. A noite chegou suave, e a casa se preparou para mais um capítulo dessa nova rotina que crescia em beleza, intensidade e significado. A manhã começou com um cheiro suave de pão recém-assado vindo da cozinha. A mansão, apesar do tamanho, parecia menor nesses dias, como se todos os ambientes estivessem se estreitando para acomodar a presença de Helena, que havia mudado a dinâmica de todos ali dentro. Caio acordou mais cedo do que o habitual, algo incomum para quem sempre teve horários inflexíveis e rotina rígida. Era estranho, mas também reconfortante. Ele se levantou sem a sensação de vazio que carregava nos últimos anos. Agora, cada dia parecia ter um motivo claro para começar. Ao descer as escadas, encontrou Rosa ajeitando as flores da mesa principal. Ela sempre fazia isso, mas naquele dia estava mais caprichosa, como se aquela casa precisasse de um toque extra de vida. Rosa olhou para Caio e percebeu que ele estava mais leve, mas com algo profundo escondido no olhar, como se estivesse prestes a enfrentar algo grande. Lívia surgiu pouco depois, carregando Helena no colo, enrolada em uma manta clara. A bebê fazia sons suaves, mexendo as mãozinhas como se tentasse tocar o mundo. Caio observou essa cena com um brilho nos olhos que Lívia ainda não sabia decifrar. Ele se aproximou, tocou o rosto da bebê com a ponta dos dedos e sorriu de um jeito que raramente mostrava. Aquele sorriso dizia mais do que qualquer palavra. Dizia que Helena já tinha conquistado um espaço imenso na vida dele. Mas o momento de tranquilidade logo foi interrompido pela chegada de Marina. A advogada entrou com uma pasta maior do que a do dia anterior e uma expressão séria que deixava claro que o dia seria decisivo. Marina pediu que todos se reunissem na sala principal, porque precisava explicar os próximos passos e algumas complicações que surgiram durante a noite. Caio, Lívia e Rosa se acomodaram. Marina abriu a pasta com cuidado e começou a explicar que o processo de tutela estava caminhando, mas que haviam surgido indícios de movimentações externas envolvendo a mãe biológica de Helena. Não era nada preocupante, mas exigia atenção. Marina explicou que havia sinais de que a mãe havia se afastado por motivos pessoais e que talvez tentasse se aproximar outra vez. Tudo isso faria com que o processo exigisse mais comprovações de estabilidade emocional e financeira por parte de quem estivesse responsável pela bebê. Lívia ficou visivelmente aflita. Ela temia que qualquer reaparição inesperada pudesse complicar a permanência dela ao lado da filha. Caio percebeu e colocou a mão no ombro dela com suavidade. Foi um gesto pequeno, mas suficiente para acalmar o coração dela por alguns segundos.
Marina continuou explicando que, por isso mesmo, o vínculo afetivo entre a bebê e o ambiente em que estava seria avaliado. Isso incluía observação, rotina, cuidados e principalmente a relação entre os adultos que cercavam Helena. Quando Marina disse isso, tanto Caio quanto Lívia se entreolharam rapidamente. Era um olhar carregado de dúvida, mas também de uma certa conexão. Algo estava surgindo entre eles, e mesmo que fosse confundido com preocupação compartilhada, já era percebido por Rosa que assistia tudo de longe. A manhã seguiu com questionamentos e instruções legais. Marina orientou que Caio registrasse formalmente a presença de Lívia como cuidadora principal de Helena durante o processo. Isso daria mais segurança jurídica para ambas. Caio concordou de imediato. Lívia hesitou, mas apenas porque nunca imaginou ter um papel tão importante na vida de alguém tão poderoso. Mas Marina, com sua firmeza natural, explicou que não era sobre poder, e sim sobre garantir o bem-estar de Helena. Depois da reunião, Caio chamou Jonas, pedindo que o médico viesse à mansão mais tarde. Queria garantir que Helena estava em perfeitas condições e também queria conversar sobre o impacto emocional que tudo aquilo causava em Lívia. Caio tinha percebido que, por trás da força da empregada, existia uma mulher marcada por experiências difíceis, inseguras, e que agora carregava um novo tipo de luta. Lívia passou a manhã cuidando de Helena com uma atenção ainda maior. Ela seguia cada instrução de Jonas, organizava cada troca de fraldas, cada mamada, cada cochilo com precisão que impressionava até quem não era especialista. Rosa observava tudo, sempre oferecendo suporte sutil. Em alguns momentos, quando via que Lívia lutava para segurar as emoções, Rosa se aproximava e dizia palavras que tinham mais efeito do que qualquer fórmula científica. No início da tarde, Jonas chegou. O médico examinou Helena com calma, verificou temperatura, reflexos, respiração, o comportamento dela enquanto mamava e até os sons que ela fazia. Ao final, afirmou que a bebê estava cada vez mais estável, crescendo dentro do esperado e que o ambiente claramente contribuía para isso. Jonas olhou para Caio e, em seguida, para Lívia. A conexão que via ali era impossível de ignorar. Jonas pediu para conversar a sós com Caio no escritório. Quando entraram, Jonas comentou que Caio estava se transformando, e que aquilo era visível para qualquer um que o conhecesse. Disse que a proximidade com Helena estava despertando nele um lado que sempre existiu, mas que havia sido enterrado por anos de foco extremo nos negócios e em uma vida cheia de prazos e compromissos. Jonas sugeriu que Caio não tivesse medo de se permitir sentir. Disse que não era fraqueza. Era crescimento. Caio ouviu tudo em silêncio. Sabia que Jonas tinha razão, mas ainda lutava contra o próprio medo de falhar emocionalmente. Carregar a responsabilidade por uma vida tão frágil era mais complexo do que qualquer empresa que já dirigiu. Enquanto isso, Marina continuava preenchendo documentos na sala de jantar. Rosa conversava com Lívia sobre a importância de ela se preparar emocionalmente para possíveis mudanças no processo. Falava com carinho, mas também com firmeza, porque sabia que a vida real exigia força e equilíbrio. Lívia, embora assustada, mostrava determinação. Dizia que faria o que fosse preciso para manter Helena em segurança. No fim da tarde, Caio pediu que todos se reunissem novamente. Disse que havia tomado uma decisão importante. Ele registraria oficialmente Lívia como cuidadora principal durante todo o processo. Disse que faria isso por Helena, mas também por reconhecimento ao trabalho e ao amor que Lívia demonstrava. Lívia ficou surpresa, emocionada, quase sem palavras. Marina aprovou a decisão e disse que isso fortaleceria muito o processo. Jonas sorriu discretamente, vendo que Caio estava finalmente tomando decisões alinhadas ao coração e não apenas à razão. Pouco depois, um acontecimento inesperado mudou o clima da tarde. A campainha da mansão tocou e um envelope foi entregue por um mensageiro. Marina abriu e imediatamente franziu a testa. Era uma notificação solicitando uma audiência emergencial relacionada à guarda de Helena. Marina explicou que não era motivo para alarde, mas que precisariam se apresentar dentro de 2 dias. Isso aceleraria o processo, mas também exigiria preparo emocional e evidências concretas de que o ambiente atual era o melhor para bebê. O clima ficou tenso por alguns instantes. Caio respirou fundo. Disse que enfrentaria tudo, que faria o possível e o impossível. Disse que Helena não seria exposta a uma vida de instabilidade novamente. Lívia ouviu, segurando a filha com mais firmeza, e entendeu que estava entrando em uma batalha que exigiria coragem. A noite caiu com uma sensação de pressa. A mansão parecia menor,
mais apertada pelo peso das decisões que se aproximavam. Cada luz acesa refletia um ponto de preocupação. Cada sombra parecia um alerta de que os próximos dias seriam determinantes. Mas havia também esperança. Uma esperança que surgia nos detalhes simples, como o modo como Helena dormiu tranquilamente nos braços de Lívia, ou o modo como Caio observou as duas com um sentimento que já ultrapassava responsabilidades formais. A casa, silenciosa e imensa, abrigava agora um laço em formação. Um laço que, apesar dos desafios, crescia com força, coragem e carinho. A manhã amanheceu silenciosa na mansão de Caio, como se cada canto tivesse sido tomado por uma suspensão suave, um respiro profundo depois de tantas emoções acumuladas nos últimos dias. O sol atravessava as cortinas finas e criava feixes de luz que dançavam sobre o chão de mármore. Lá fora, o jardim parecia mais vivo, como se pressentisse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Naquele dia, Caio acordou com a sensação de que nada mais poderia ser adiado. Ele precisava de respostas, precisava entender o que realmente estava acontecendo por trás da aparição de Helena na sua vida e do silêncio tenso que se formara entre ele e Lívia. Ao levantar da cama, sentiu um peso nos ombros que não era físico. Era como se tivesse envelhecido meses em poucas noites. Ele atravessou o corredor sem pressa, mas com a mente acelerada, até encontrar Rosa na cozinha, arrumando a mesa com a atenção cuidadosa de sempre. A governanta ergueu os olhos quando viu e percebeu imediatamente que aquele dia seria diferente. Rosa disse que o café já estava pronto e que prepararia algo leve, já suspeitando que Caio mal teria apetite. Ele agradeceu com um aceno e seguiu para o espaço onde costumava ler, mas hoje ele não queria livros, nem notícias, nem nada que o distraísse. Ele só desejava silêncio para encaixar os pensamentos. Lívia desceu pouco depois, com Helena nos braços. A bebê descansava tranquila, respirando aquele ar de inocência que desacelerava até o coração mais inquieto. Lívia estava com o rosto suavemente cansado, talvez pelas noites recentes, talvez pelo peso do segredo que ainda carregava. Ela viu Caio de longe, mas hesitou antes de se aproximar. Ainda não sabia como conduzir a conversa que precisava ter com ele, nem como explicar tudo sem parecer ingrata ou desleal. Quando finalmente entrou na sala, a presença dela pareceu iluminar o ambiente, e Caio se levantou imediatamente. Ele olhou para Helena primeiro, e a forma como seu rosto suavizou deixou claro o quanto aquela criança já mexia com ele. Em seguida, olhou para Lívia, que mantinha um olhar sereno, porém tenso. A atmosfera era quase palpável. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Só o ar parecia se mover entre eles. Caio disse que precisava conversar com ela e que seria importante que não houvesse mais nenhum silêncio ou meias palavras. Ele pediu que se sentassem no sofá, e Lívia concordou, ajeitando Helena em seu colo com cuidado. A bebê abriu os olhos e fixou o olhar no ambiente como se também estivesse tentando entender o peso daquele momento. Lívia respirou fundo, como quem se prepara para atravessar uma porta que esteve fechada por muito tempo. Disse que contaria tudo, desde o começo, sem esconder nada. Ela falou sobre a mãe de Helena, sobre os últimos dias antes do parto, sobre a forma como a jovem a procurou desesperada, dizendo que não tinha mais forças para seguir sozinha e que confiava apenas nela. Contou sobre a promessa que fez, sobre o bilhete entregue pela mãe da bebê no hospital e sobre o medo de envolver Caio sem saber se ele estava preparado para aquilo. Cada palavra parecia desfazer um nó dentro de Caio. Ele ouvia com atenção absoluta. Não havia julgamento, apenas uma imensa necessidade de compreender. Quando Lívia terminou, colocou a mão sobre o peito e admitiu que temia que Caio pensasse que ela quis manipular a situação ou usar a bebê para conseguir algum tipo de vantagem na mansão. Seu rosto demonstrava genuíno receio. O silêncio que se seguiu foi longo, porém não desconfortável. Era um silêncio de reflexão profunda. Caio se inclinou levemente para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele disse que precisava de um tempo para absorver tudo, mas também afirmou algo que deixou Lívia aliviada. Ele disse que sabia que ela jamais usaria uma criança, muito menos uma que cuidava com tanta dedicação, para algum tipo de benefício próprio. A sinceridade dele trouxe lágrimas silenciosas aos olhos dela. Helena balbuciou um som suave, como se estivesse tentando chamar a atenção, e Caio, instintivamente, passou o dedo pela mão minúscula dela. O gesto parecia natural, quase automático. Lívia observou e percebeu que, independentemente de qualquer DNA, já havia um vínculo real nascendo ali. A conversa foi interrompida pela chegada de Marina. A advogada entrou com postura decidida,
como sempre, mas percebeu a atmosfera sensível no ambiente. Ela disse que tinha informações importantes. Caio pediu que ela falasse ali mesmo, na frente de Lívia. Marina olhou nos olhos de Caio e explicou que havia conseguido acesso aos documentos que a mãe de Helena deixará no hospital. Disse que havia mais do que apenas um bilhete. Entre os papéis estava um pedido formal registrado, declarando que, caso algo acontecesse com ela, a guarda da bebê deveria ficar sob responsabilidade exclusiva de Caio. A revelação caiu como uma onda sobre Caio. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Lívia colocou a mão sobre o peito, surpresa. Marina explicou que a mãe de Helena tinha tomado todas as providências legais e que, independentemente de qualquer exame, o direito de Caio já estava reconhecido pela justiça. Ele era, oficialmente, o responsável pela criança. A notícia mexeu com todos os presentes. Caio levantou devagar, como se o peso daquela responsabilidade estivesse se encaixando sobre seus ombros, mas não de forma negativa. Era como se finalmente estivesse recebendo algo que já vinha sentindo no coração. Ele caminhou até o vidro da sala, olhando para o jardim. Lá fora, o vento movia as folhas de forma suave. Caio fechou os olhos por um instante. Recordou a última vez que tinha visto a mãe da pequena Helena, e uma emoção inesperada tomou seu peito. Ele abriu os olhos e disse em voz firme que honraria o pedido dela, que se comprometeria com aquela criança com tudo o que tinha. Lívia escutou aquilo com lágrimas escorrendo discretamente. Ela sabia o quanto esse momento mudaria para sempre a vida de todos. Jonas chegou pouco depois, trazendo o envelope com os primeiros resultados dos exames de saúde completa que fizera na bebê. O médico explicou que Helena estava saudável, forte, e que seu desenvolvimento estava excelente. Ele elogiou os cuidados que Lívia vinha oferecendo e disse que a bebê demonstrava uma tranquilidade rara, típica de crianças que se sentem protegidas. Caio agradeceu com sinceridade, mas Jonas percebeu que havia algo mais no ar. Marina resumiu rapidamente a situação ao médico, e ele olhou para Helena com um ar respeitoso, como quem entende o impacto emocional daquele momento. A tarde passou com movimentos calmos pela casa. Caio pediu para ficar mais tempo com Helena no colo. Ele caminhou com ela pelos corredores enquanto conversava baixinho, como se já estivesse estabelecendo laços de pai para filha. Lívia observava de longe e percebia, cada vez mais, que Caio estava assumindo tudo com uma naturalidade que tornava impossível não se emocionar. Ao final da tarde, Caio chamou Lívia para uma conversa adicional. Não havia tensão, apenas uma necessidade de clareza. Ele disse que queria que ela continuasse na mansão não apenas como empregada, mas como alguém de confiança absoluta, alguém fundamental na vida de Helena. Ele deixou claro que a presença dela era essencial para que a transição da bebê fosse segura e feliz. Lívia ficou emocionada, sem palavras no início. Ela disse que estaria ali pelo tempo que eles precisassem, porque também tinha criado um laço profundo com a menina. O céu começou a escurecer suavemente, e a mansão foi tomada por uma luz dourada que parecia abraçar cada canto. Rosa preparou um jantar leve, mas ninguém parecia ter muita fome. O que preenchia o ambiente era algo mais forte que qualquer refeição. Era a sensação de que um novo capítulo emocional estava se abrindo. Quando a noite caiu por completo, Caio se sentiu tomado por uma calma que não experimentava há muito tempo. Ele observou Helena dormir no berço recém-organizado em um quarto especial e percebeu que aquela criança, tão pequena, havia transformado completamente sua vida em poucos dias. Ele apagou as luzes suavemente, respirou fundo e imaginou o que o futuro reservaria para todos eles. Era impossível prever, mas algo ele sabia: não estava mais sozinho, e nunca mais estaria. A manhã começou com um silêncio diferente na mansão, um silêncio que não era vazio, mas carregado de significados. O ar parecia mais leve, como se a casa inteira tivesse respirado aliviada depois de tudo o que aconteceu no dia anterior. No quarto preparado especialmente para Helena, a luz suave do amanhecer entrava pelas cortinas e iluminava o berço onde ela dormia profundamente. A cena era tão tranquila que parecia parte de um quadro delicado. Caio entrou no quarto com passos quase inaudíveis. Ele ficou parado por alguns segundos apenas observando a bebê dormir. Havia uma sensação inédita dentro dele, uma mistura de responsabilidade, carinho e uma emoção que não conseguia explicar. Ele se aproximou devagar, apoiou as mãos na borda do berço e sorriu ao ver a pequena movimentar levemente os dedos, como se reagisse à presença dele mesmo em pleno sono. Lívia apareceu à porta, também silenciosa. Ela observou aquele momento com respeito, sem querer quebrar a atmosfera que parecia sagrada.
Caio virou o rosto e sorriu para ela, um sorriso leve, mas sincero. Ela se aproximou e comentou que Helena havia dormido a noite inteira sem despertar, algo raro nos últimos dias. Caio respondeu que aquilo era um bom sinal, talvez a bebê estivesse começando a sentir que agora tinha estabilidade, carinho e segurança ao redor. Lívia sorriu timidamente, mas logo desviou o olhar para Helena, como se ainda estivesse processando tudo o que aconteceu. O fato de Caio ter assumido oficialmente a guarda da bebê mexia não apenas com ele, mas com todos na casa. Era uma mudança profunda, e cada um sentia o impacto à sua maneira. Rosa apareceu poucos minutos depois com uma bandeja. Ela trazia café, suco e algumas frutas. Disse que achava importante que Caio tomasse um café da manhã reforçado, já que aquele seria um dia cheio. Ele agradeceu, mas percebia que a governanta estava tão emocionada quanto todos os outros. Rosa sempre fora protetora com Caio, quase como uma figura materna, e ver aquele momento deixava diferente aos olhos dela. Era como se o menino que ela viu crescer estivesse finalmente encontrando um caminho verdadeiro para o próprio coração. Caio e Lívia sentaram-se à mesa da pequena copa próxima ao quarto de Helena. O café foi simples, mas marcado por olhares carregados de conversas silenciosas. Depois de alguns minutos, Marina chegou trazendo uma pasta nas mãos. Trazia sua postura firme de sempre, mas dessa vez havia um brilho diferente no olhar dela, talvez até orgulho de ver Caio encarando a situação com tanta maturidade. Marina disse que precisava revisar alguns documentos com Caio. Explicou que, embora a guarda já estivesse legalmente encaminhada, havia detalhes importantes que exigiam a assinatura dele e alguns esclarecimentos adicionais. Caio concordou prontamente e pediu que a advogada o acompanhasse ao escritório. Lívia ficou com Helena, embalando a bebê no colo enquanto caminhava pela sala de brinquedos recém-arrumada. Ela conversava baixinho com a criança, como se pudesse acalmá-la mesmo que Helena mal entendesse as palavras. Era um gesto tão natural que deixava claro o vínculo profundo que já existia entre as duas. No escritório, Marina abriu a pasta e começou a explicar tudo com clareza. Ela falou sobre as responsabilidades legais, sobre os próximos passos, sobre a importância de registrar oficialmente todos os detalhes antes que qualquer parente distante da mãe biológica tentasse interferir. Caio ouvia tudo atentamente, mas sua mente voltava sempre ao mesmo ponto, a promessa que havia feito à mãe de Helena. Marina percebeu o silêncio dele e perguntou se ele estava seguro de tudo aquilo. Caio respondeu sem hesitar. Disse que nunca tivera tanta certeza de algo na vida. Marina sorriu discretamente, aliviada. Ela sempre acompanhou Caio em decisões importantes e sabia que ele jamais assumiria algo dessa magnitude sem estar completamente certo. Depois das assinaturas, Marina comentou que seria importante que Helena fosse registrada oficialmente como filha sob a tutela dele o mais rápido possível. Isso evitaria qualquer problema futuro. Caio concordou e pediu que ela cuidasse de todos os trâmites. Enquanto isso, Jonas chegou à mansão carregando uma sacola com alguns itens médicos. Ele foi direto até Lívia para verificar Helena. A bebê estava tranquila, e Jonas explicou que tudo indicava um desenvolvimento excelente. Ele também aproveitou para fazer algumas recomendações sobre alimentação e rotina de sono, enfatizando que aquela fase inicial era fundamental para o crescimento saudável da bebê. Depois da consulta, Jonas caminhou até Caio e perguntou como ele estava. Caio respondeu que se sentia responsável como nunca antes. Jonas deu um sorriso de compreensão. Ele conhecia Caio há muitos anos e sabia que, apesar da postura austera e do perfil de empresário firme, Caio tinha um coração extremamente sensível. A tarde avançou e a casa parecia caminhar em um ritmo diferente. Rosa organizava os detalhes da casa com mais cuidado do que o habitual. Lívia cuidava de Helena com uma serenidade inexplicável. Jonas ficou por mais algumas horas, garantindo que tudo estava em ordem, e Marina continuava revisando papéis e orientando Caio sobre próximos passos. Quando o sol começou a se pôr, Caio sentiu que estava na hora de algo que vinha adiando. Precisava conversar com Lívia de forma mais profunda. Não apenas sobre Helena, mas sobre a proximidade que se formara entre eles nos últimos dias. Não sabia exatamente como começar, mas sentia que, se não dissesse algo agora, poderia perder o momento. Ele convidou Lívia para ir até o jardim, um lugar que sempre trouxe calma para ele. O jardim estava iluminado por pequenas luzes que Rosa havia acendido antes do pôr do sol. Era um cenário suave, acolhedor e perfeito para conversas difíceis. Lívia caminhava ao lado dele carregando Helena, que dormia tranquila. Eles pararam perto da fonte central, onde a água caía de maneira ritmada,
quase hipnótica. Caio respirou fundo e começou dizendo que, embora tudo tivesse acontecido rápido demais, ele sentia que havia uma ligação entre eles que ia além da situação com Helena. Lívia ficou em silêncio, olhando para ele com um misto de surpresa e cuidado. Caio explicou que não estava falando de expectativas nem de cobranças, mas da sensação de que a presença dela na vida dele, e na vida de Helena, tinha um significado profundo. Disse também que respeitaria qualquer sentimento que ela tivesse e que jamais deixaria que isso interferisse no bem-estar da bebê. Lívia apertou Helena contra o peito, como se aquilo lhe desse coragem. Ela disse que também sentia algo, mas que tinha medo. Medo da diferença social, medo do julgamento, medo do futuro. Disse que a situação era delicada demais e que não queria tomar decisões precipitadas enquanto todos ainda estavam emocionalmente frágeis. Caio ouviu com respeito. Ele sabia que Lívia era sensata e que jamais se deixaria levar apenas pela emoção. Ele disse que não queria pressa, não queria respostas imediatas. Disse apenas que queria que ela soubesse o que ele sentia, porque esconder aquilo seria desonesto com ambos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi profundo, carregado de entendimento. Eles ficaram ali por alguns minutos, apenas ouvindo o som da água e sentindo a brisa suave da noite. Helena mexeu os bracinhos no colo de Lívia e abriu os olhos por um segundo antes de voltar a dormir. Caio sorriu diante daquela pequena reação. Era como se a bebê estivesse abençoando aquele momento, como se sentisse que algo importante estava nascendo ali, ainda que delicadamente. Quando voltaram para dentro da casa, Rosa estava finalizando o preparo do chá para todos. A governanta sempre acreditou que um bom chá tinha o poder de acalmar a alma. Todos se reuniram na sala principal. A cena era tão harmoniosa que parecia cenário de novela. Caio sentado com Helena no colo, Lívia ao lado dele, Rosa servindo as xícaras, Marina revisando um último documento, Jonas conversando sobre pequenos cuidados do cotidiano. A mansão nunca tinha estado tão cheia e, ao mesmo tempo, tão acolhedora. Enquanto a noite avançava, Caio percebeu que, pela primeira vez em anos, ele sentia que sua casa tinha vida. Não vida episódica, mas vida verdadeira. Uma vida que envolvia afeto, companheirismo e um futuro que ele não conseguiria mais imaginar sem aquelas três mulheres, Lívia, Helena e até mesmo Rosa, sempre ao lado dele. Quando se despediu de todos e subiu para o quarto, Caio se olhou no espelho antes de dormir. Pela primeira vez, viu um homem diferente. Não apenas um milionário acostumado ao poder e à responsabilidade empresarial, mas alguém descobrindo o valor das pequenas coisas. O peso da solidão que carregou por tantos anos parecia finalmente ter se dissolvido. Ele apagou as luzes com uma sensação real de pertencimento. E sabia, no fundo do coração, que os próximos dias trariam ainda mais mudanças. Mudanças profundas. Mudanças que ele já estava pronto para receber. A madrugada caiu sobre a mansão de forma silenciosa, mas o interior da casa estava carregado de energia emocional. O dia anterior havia sido intenso, cheio de descobertas e conversas profundas, e a tranquilidade do momento parecia apenas um intervalo antes de algo maior. No quarto de Helena, a luz suave do abajur deixava o ambiente levemente dourado. A bebê dormia serena, respirando num ritmo calmo que enchia o espaço com uma paz quase sagrada. Caio acordou antes do nascer do sol. Ele se levantou com um peso diferente no peito, não um peso negativo, mas a sensação de alguém que sabe que precisa tomar decisões importantes ao longo de um novo dia. Ele desceu as escadas com as mãos nos bolsos da calça de pijama, sem pressa, e caminhou até o jardim para respirar o ar gelado da manhã. Enquanto olhava o céu começando a clarear, pensava na conversa que teve com Lívia na noite anterior. Não havia arrependimento em nada do que disse, mas havia uma ansiedade incontornável sobre o que viria depois. Ele estava tão mergulhado em seus pensamentos que nem percebeu quando Rosa se aproximou. A governanta carregava uma manta sobre os ombros e segurava uma xícara de chá quente. Ela comentou que, desde garoto, quando algo mexia demais com Caio, ele procurava exatamente aquele lugar e aquele horário. Caio sorriu e admitiu que algumas coisas nunca mudam. Rosa perguntou se ele queria conversar. Ele hesitou, mas acabou falando sobre Lívia, sobre Helena, sobre o receio de estar misturando sentimentos muito recentes com decisões profundas. Rosa ouviu com carinho, como sempre. Ela explicou que, às vezes, a vida escolhe por nós antes mesmo de conseguirmos entender. E que, embora ele estivesse assustado, era visível para qualquer um que a presença de Lívia estava mudando tudo nele. Caio ficou pensativo. Havia verdade nas palavras de Rosa,
mas ainda assim, o medo do futuro o consumia. Pouco depois, a porta da casa se abriu devagar. Lívia apareceu com Helena no colo. A bebê estava agitada, como se tivesse sentido que Caio não estava por perto. Lívia caminhou até ele, e antes mesmo de dizer qualquer coisa, colocou a bebê em seus braços. A reação de Helena foi imediata, ela relaxou e descansou o rostinho no peito dele. Caio ficou visivelmente tocado. Aquilo não era apenas proximidade, era vínculo. Lívia disse que não queria atrapalhar, mas Helena parecia procurar por ele. Caio sorriu sem conseguir esconder a emoção. A cada dia, ficava mais claro que a bebê reconhecia nele algo que ia além do cuidado cotidiano. Era quase como se ela sentisse que ele era o porto seguro que precisava. Enquanto Caio segurava Helena, Jonas chegou para a visita de rotina. O médico sempre chegava cedo, e naquele dia não foi diferente. Ao ver a cena de Caio com a bebê nos braços, Jonas fez um comentário bem-humorado sobre o milionário estar se adaptando rapidamente à rotina de pai. Caio riu, mas não negou. Jonas examinou Helena ali mesmo no jardim, e afirmou que ela estava evoluindo melhor do que o esperado, mostrando sinais de conforto e desenvolvimento emocional saudável. Lívia ficou aliviada ao ouvir aquilo. Ela confessou que temia que as experiências iniciais de Helena pudessem ter deixado marcas. Jonas explicou que amor, estabilidade e cuidado eram mais poderosos do que qualquer incerteza do passado. Ele enfatizou que o ambiente da mansão estava favorecendo a recuperação da bebê, e que a presença de Caio era claramente um dos maiores fatores. Depois da consulta, Jonas pediu para conversar com Caio em particular. Eles caminharam até o escritório. Jonas fechou a porta e falou com seriedade. Disse que, embora Helena estivesse bem, era essencial que Caio se preparasse para o impacto emocional e físico que cuidar de uma bebê acarretaria. Ele explicou que aquela fase era extremamente delicada e que qualquer afastamento brusco poderia gerar insegurança para a criança. Caio entendeu o recado. Jonas não estava apenas falando de cuidados médicos, mas do papel afetivo que ele tinha assumido. Enquanto isso, no corredor, Lívia conversava com Rosa. A governanta observava a jovem de perto, como quem enxerga algo que a própria pessoa ainda não vê. Rosa comentou que nunca havia visto Caio olhar para alguém como olhava para ela. Lívia corou e tentou mudar de assunto, mas Rosa insistiu com carinho. Disse que, embora Caio fosse um homem forte, bem-sucedido e seguro diante do mundo, ele ainda carregava vulnerabilidades profundas. E que talvez fosse justamente por isso que ele se aproximava tanto dela, porque ao lado de Lívia, ele encontrava um tipo de paz que não conhecia há muito tempo. A conversa foi interrompida quando Marina chegou. A advogada trouxe notícias importantes. Ela informou que um detalhe burocrático exigiria a presença de Caio no fórum ainda naquela semana para formalizar a documentação da guarda provisória. Explicou também que, ao registrar Helena como tutelada por ele, surgiriam novos compromissos legais. Caio ouviu tudo atentamente e pediu que fosse feito o mais rápido possível. Ele queria tudo resolvido antes que qualquer pessoa tentasse contestar sua decisão. Ao longo da tarde, Caio passou horas em reuniões na sala de estar, com Marina revisando cada detalhe do processo. Lívia observava de longe enquanto cuidava de Helena e, apesar de tentar manter-se concentrada, não conseguia evitar pensar em como a vida dela havia mudado em tão pouco tempo. Ela nunca imaginou que estaria morando com um milionário, cuidando de uma bebê que não era sua e, ao mesmo tempo, sentindo seu coração bater diferente cada vez que olhava para ele. No fim da tarde, Caio resolveu que precisava fazer algo que vinha adiando há semanas: visitar o quarto da mãe. Aquele era o lugar mais sensível da casa, mantido exatamente como ela deixará antes de partir. Ele entrou devagar, respirando fundo. O cheiro do perfume dela ainda parecia presente, mesmo depois de tanto tempo. Ele abriu uma gaveta e encontrou uma foto antiga dele ainda criança, sentado no colo da mãe enquanto segurava um brinquedo. A imagem o fez engolir em seco. Ele percebeu o quanto desejaria que ela estivesse ali para ver tudo o que estava acontecendo. Lívia percebeu que Caio estava no quarto da mãe e foi até lá, hesitante. Ela bateu na porta para avisar que estava entrando. Quando viu Caio segurando a foto, ficou em silêncio. Era uma cena íntima demais, e ela não sabia se deveria se aproximar ou se retirar. Mas Caio fez um gesto suave, chamando-a com o olhar. Ele falou sobre a mãe, sobre os medos que tinha, sobre as pressões que carregava desde muito jovem e sobre como sempre teve medo de decepar a memória dela. Disse que o maior receio era tomar decisões erradas e perder a chance de honrar tudo que ela representava.
Lívia, com Helena no colo, se aproximou dele e disse que ele estava fazendo exatamente o contrário. Estava construindo algo bonito, algo que sua mãe teria orgulho. Ela disse que enxergava em Caio uma sensibilidade rara, e que aquela forma como ele cuidava de Helena provava que ele era muito mais forte do que imaginava. Foi um momento profundo, em que Caio deixou cair a última camada de armadura que ainda carregava. Ele não disse nada, apenas colocou a mão sobre a cabeça de Helena enquanto respirava devagar, como se aquele gesto conectasse a sua própria essência. A noite chegou com uma energia diferente. Rosa preparou um jantar simples, mas acolhedor, e todos comeram juntos na grande mesa de madeira. A atmosfera era serena, mas carregada de significados. Helena dormia no berço portátil ao lado da mesa, enquanto Caio e Lívia trocavam olhares discretos que revelavam tudo que ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. Depois do jantar, quando todos se recolheram aos seus quartos, Caio ficou na sala por alguns minutos, observando a mansão iluminada. Ele se deu conta de que havia passado o ano cercado de luxo, mas vazio por dentro. Agora, em poucos dias, a casa tinha se transformado em um lar. Quando ele finalmente subiu para o quarto, passou antes no quarto de Helena. A bebê dormia profundamente, com os bracinhos erguidos e uma expressão tranquila no rosto. Ele ajeitou a manta sobre ela e ficou alguns segundos apenas contemplando a pequena. Foi então que ele tomou uma decisão silenciosa e definitiva. Ele faria tudo por aquelas duas. Tudo. Não por responsabilidade, mas por amor. Nada mais importava no mundo além daquelas vidas que agora dependiam dele. E ele estava finalmente pronto para assumir isso. Amanhã amanhecia com uma luz suave que atravessava as cortinas finas do quarto onde Helena dormia tranquila em seu berço. Era o tipo de manhã que parecia anunciar algo especial, como se o próprio dia carregasse um pressentimento de mudança. Caio caminhava pelo corredor silencioso com passos lentos, sentindo que aquele seria um dos dias mais importantes da sua vida. Queria aproveitar cada segundo ao lado da bebê que havia transformado seu mundo inteiro, e também ao lado de Lívia, que se tornará muito mais do que a empregada da casa. Ele parou diante da porta entreaberta do quarto e observou Lívia embalar Helena enquanto cantarolava baixinho, uma melodia que parecia misturar amor e esperança. O coração de Caio apertou de um jeito diferente. Era uma sensação nova, profunda, quase difícil de nomear. Desde a chegada de Helena, tudo mudará. Mas desde que Lívia passou a ocupar aquele lugar tão íntimo na rotina da mansão e no coração dele, algo diferente floresceu. Algo que Caio resistiu por muito tempo, temendo confundir gratidão com sentimento. Mas o tempo mostrou que não havia confusão alguma. O que ele sentia era real. Rosa apareceu discretamente no corredor com uma bandeja de café e sorriu vendo a cena. Ela parecia prever que aquele seria o capítulo final de uma história cheia de reviravoltas e afetos inesperados. A governanta posicionou-se ao lado de Caio e disse, com o olhar brilhando de orgulho silencioso, que aquele momento representava o lar que ele sempre desejou, mesmo quando nunca teve coragem de admitir. Caio respirou fundo, absorvendo a verdade por trás das palavras dela. Rosa estava certa. Ali havia mais do que responsabilidade e dever. Havia amor, laços e uma chance verdadeira de felicidade. Jonas chegou pouco depois para fazer a última avaliação de saúde de Helena antes da festa de apresentação oficial da bebê, marcada para aquele fim de tarde. Ele entrou no quarto, examinou Helena com cuidado e sorriu satisfeito. A menina estava forte, saudável e reagia com sorrisos curiosos aos toques e à voz de Lívia. Jonas elogiou o cuidado impecável que ela dedicara à pequena, afirmando que poucas crianças tinham a sorte de receber tanta atenção carinhosa nos primeiros meses de vida. Lívia abaixou o rosto, visivelmente emocionada, sentindo que aquele elogio era mais profundo do que parecia. Não era apenas sobre Helena. Era sobre o papel transformador que ela própria havia assumido ali. Marina chegou logo em seguida, carregando uma pasta elegante e um sorriso de satisfação. Ela trouxe os documentos finais que confirmavam, sem qualquer outra brecha legal, que Helena era oficialmente filha de Caio e que nada nem ninguém poderia contestar sua paternidade. A advogada destacou que todo o processo estava finalmente concluído, garantindo que a criança teria um futuro protegido para sempre. Caio agradeceu com gratidão visível, sentindo que um enorme peso saía de seus ombros. Helena agora tinha oficialmente uma família. E ele também. A tarde chegou com o clima perfeito para a festa. A mansão estava decorada com flores claras e delicadas, tons suaves que combinavam com a personalidade pacífica da bebê.
Convidados importantes, funcionários da mansão e algumas pessoas próximas começaram a chegar, todos curiosos para conhecer Helena, a herdeira que transformará a rotina daquele lugar. Rosa supervisionava tudo com autoridade e carinho, garantindo que cada detalhe estivesse impecável. Jonas se posicionava como alguém que fazia parte daquela família de fato, e Marina circulava com discrição, observando tudo como quem protege a cena de longe. Lívia, entretanto, permanecia no quarto, colocando o vestido de festa que Rosa insistira para que usasse. O vestido tinha um tecido leve que realçava sua delicadeza natural, e seus cabelos estavam presos de forma elegante, com pequenas ondas que moldavam o rosto. Ela segurava Helena no colo, admirando sua tranquilidade enquanto refletia sobre tudo que havia vivido até ali. Não conseguia acreditar que aquela criança, que encontrou vulnerável e indefesa no momento mais crítico de sua vida, agora era o centro de uma história tão poderosa. E ela, que chegou à mansão como uma funcionária buscando apenas um trabalho, agora era parte de uma mudança profunda no destino de todos. Caio apareceu na porta do quarto e ficou paralisado por um instante. Ver Lívia com Helena nos braços, tão serena e radiante, fez seu coração disparar. Ele caminhou até elas, com um sorriso que revelava a decisão que havia amadurecido dentro dele nos últimos dias. Ele disse que a festa só estaria completa se elas descessem juntas, como a família que estavam se tornando. Lívia tentou manter a compostura, mas seus olhos marejaram. Era difícil perceber onde terminava o dever e começava o amor, mas naquele momento tudo parecia se unir num só caminho. Ao descerem as escadas, os convidados voltaram suas atenções para o trio. Era como se uma cena luminosa se formasse diante de todos. As pessoas comentavam sobre como Helena parecia tranquila, como Caio parecia renovado, e como Lívia irradiava uma presença que tornava tudo mais acolhedor. A sensação era de que aquela casa finalmente encontrara paz. Durante a festa, Caio fez um breve discurso, agradecendo a presença de todos e falando sobre a importância de Helena em sua vida. O momento em que ele mencionou a dedicação incansável de Lívia fez com que alguns convidados sorridentes trocassem olhares cúmplices, percebendo a emoção na voz dele. Lívia, ouvindo cada palavra, sentia que seu coração batia mais rápido. Era como se ele estivesse abrindo um portal para algo que ela nunca imaginou viver novamente, a chance de ser amada. Quando a festa já estava no auge, Caio pediu para conversar com Lívia em um dos jardins laterais. As luzes delicadas iluminavam o espaço, criando um brilho suave ao redor deles. Ele segurou a mão dela com cuidado e confessou que não conseguia mais ignorar o que sentia. Disse que ela trouxe para casa e para a vida dele uma luz que ele julgava impossível reencontrar. Declarou que Helena sorria mais quando estava nos braços dela, e que ele próprio encontrava paz apenas quando ela estava por perto. Lívia sentiu o chão desaparecer por um instante. Era muita coisa para absorver. Seu passado difícil, sua insegurança, tudo isso a fez temer que aquele sentimento fosse grande demais para ela carregar. Mas quando pensou em Helena, e depois olhou nos olhos de Caio, percebeu que algo a guiava para aceitar aquilo que estava nascendo de forma tão pura. Ela admitiu que também sentia algo forte, mas que tinha medo de não estar à altura. Caio respondeu com tanta sinceridade que o medo dela se dissolveu. Ele disse que não precisava de altura. Precisava apenas da verdade, e ela já dava isso todos os dias. Rosa observava de longe, com um sorriso maternal, sabendo que aquele momento era inevitável. Jonas passou pelo jardim e ficou aliviado ao ver que, finalmente, os sentimentos de ambos encontrariam espaço. Marina, ao perceber a troca de olhares intensos, levou a mão ao peito e sorriu satisfeita, como quem vê uma história se fechar com a justiça mais bonita de todas, a justiça do coração. Naquela noite, Caio e Lívia voltaram para a festa de mãos dadas, e todos perceberam que algo havia mudado. Era uma mudança silenciosa, mas inegável. Quando pegaram Helena nos braços juntos, a imagem dos três se tornou a representação perfeita de um recomeço. A festa terminou com sorrisos, abraços e a promessa de um futuro cheio de luz. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, eles se reuniram no quarto da bebê. Helena dormia profundamente, cercada de amor. Lívia se aproximou do berço e ajeitou a manta com a delicadeza que já se tornará sua marca. Caio, em silêncio, ficou ao lado dela e colocou uma das mãos sobre a dela. Nenhum dos dois disse nada. Não era necessário. Aquele momento falava por si. Ali, na suavidade daquela noite, eles perceberam que a história que viveram ainda tinha muitos capítulos pela frente, mas um novo começo surgia com força. Um começo de amor,
união e esperança. E enquanto Helena respirava calma no berço, eles sabiam que o futuro seria feliz porque, finalmente, tinham se encontrado como uma família completa. E assim, a história chegava ao fim com o mais precioso dos presentes, o amor que nasceu onde ninguém esperava, transformando o impossível em destino. Fim. Chegou até o fim? Então escreve casa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.